Muito bom estar aqui. Eu estou abrindo essa live agora. Eu estou muito feliz de estar retornando aqui, porque já tem gente, tem 2 anos que eu não faço live. Vocês acreditam nisso? 2 anos. Eu fiquei boba de ver, assim, como que eu fiquei esse tempo todo. Mas, como eu fiz uma live dia 2 de outubro, né, uma live collab com a Silvia, não sei se vocês viram, ela tá aqui, né, no meu perfil, tá livre aqui pra quem quiser ver a hora que quiser. Eu falei pra ela, olha, eu estou retomando as lives hoje e agora eu tô abrindo uma nova sequência, né, de lives. Então eu tô muito feliz de estar aqui nesse finalzinho de tarde pra gente conversar sobre os 5 passos pra ter mais qualidade de vida e saúde. Então eu tô muito feliz, né, de voltar aqui pro Insta fazendo lives. E assim, é uma coisa que eu amo fazer, mas eu deixei de fazer por um tempo, né? Por vários motivos. Inclusive, o principal motivo eu posso contar em outro momento, que foi um motivo bem forte, mas assim, não recomendo que ninguém passe por isso, né? Mas eu posso contar numa outra live, que tem a ver com quem quer empreender em marketing digital, em empreendedorismo digital. Tem muito a ver, então eu posso contar isso em outro momento. Mas eu quero dar as boas-vindas, né? Quem está assistindo gravado, ou quem está aqui comigo também agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Né, já vai curtindo aí a nossa live, já vai compartilhando aqui no aviãozinho do lado direito. Manda esse aviãozinho para os seus contatos, né, para aquelas pessoas, aquelas mulheres, principalmente mulheres profissionais que querem ter mais qualidade de vida, que querem investir na sua saúde, né, investir na sua qualidade de vida. Eu falo, é para todo mundo esse assunto. Mas como o meu foco aqui de trabalho são as mulheres, né, e profissionais, então eu acredito que vale a pena compartilhar, né? Então compartilha essa live. E quem tá aí comigo, né? Me dá aí um oizinho, fala aí comigo que está aí, né? Manda um coração, fala um oi, pra eu saber que você tá aí. Acena, né? Faz alguma coisa pra eu saber que você tá aí. E você que vai ver gravado, também depois comenta na live pra eu saber que você assistiu, né? Se fez sentido pra você, se realmente foi bom. Bem, como eu já disse, hoje eu vou falar então sobre os 5 passos para ter mais qualidade de vida e saúde, né? São coisas bem simples, mas muito poderosas e que muitas vezes nós não fazemos, né? Nós negligenciamos. Então, por isso que o óbvio, ele precisa ser dito. Ah, obrigada! Boa noite para você também, querida. Então, o óbvio precisa ser dito e a gente precisa falar daquilo que a gente acha assim, isso daí todo mundo sabe. Tá, todo mundo sabe, mas não faz, né? Isso também não quer dizer que eu saiba tudo e que eu faça tudo isso que eu vou falar. Não, eu também estou num processo de crescimento e de melhoria, né? Então, assim, eu tenho a teoria, eu tenho um conhecimento nessa área, né? Meu mestrado foi nessa área de qualidade de vida e saúde, eu fiz justamente nessa área. Então, eu tenho conhecimento, tenho pouco, mas isso não quer dizer que eu seja expert e nem que eu pratique 100%. Eu estou numa caminhada, né, e num processo aí. E aí eu quero contar pra vocês, nós vamos ficar aqui mais ou menos 1 hora, tá? No máximo, 50 minutos, no máximo 1 hora, porque eu vou passar os slides aqui, realmente é uma aula, né? Eu vou trazer os slides desse tema. E eu vou expor aqui pra vocês, vai ficar exposto aí, vai ficar aqui aberto. Eu não vou tirar essa live daqui, ela vai ficar. Então você pode consultar depois, pode salvar, pode baixar, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero contar pra você esses 5 passos pra você já começar a aplicar hoje aí na sua vida, já começar a fazer agora, né? Ai, Cris, é só teoria? Não, não é só teoria, você já vai fazer isso daí, que já vai te ajudar. Mas eu queria te contar um pouquinho sobre mim, né? Pra quem vai me ver aqui, quem tá entrando agora ou que vai me ver depois, precisa saber um pouquinho quem que é a Cristiane, né? Quem ainda não me conhece, né? Então, eu sou Cristiane Araújo, eu sou empreendedora, tenho uma empresa de consultorias e mentorias na área de carreira, de transição de carreira, vida profissional, né? Qualidade de vida. E eu trabalho com esses temas, né? Transição de carreira para você ter mais qualidade de vida, ter mais liberdade, autonomia, né? E eu sou de enfermeira de formação, né? E tenho aí uma história na enfermagem, mais de 25 anos, né? 26 anos aí de formada, mas eu já fiz muita coisa nesse período, já rodei muita coisa, né? Já vivi muita experiência. E hoje eu queria contar rapidamente pra gente se conectar aqui e ter aí uma troca, né? De identificação. Vou contar um trecho da minha história, né? Uma parte só, que foram uns 10 anos da minha vida que eu vivi, que foram uns anos mais intensos e que tem tudo a ver, né, com esse tema que a gente vai
conversar aqui hoje, né? Que nós vamos conversar, mas antes eu vou contar isso pra vocês. Bem, essa fase da minha vida eu tinha mais ou menos ali os 35 anos. E eu estava já, assim, estava trabalhando no centro de referência, né, muito importante aqui da nossa região, né, do estado de Goiás, da região centro-oeste. E ali eu estava feliz, né, quase, acho que 6 anos já, né, de empresa, ou 7, acho que eram 9 anos que eu já tinha ali. Então já tinha conquistado a minha autonomia, meu reconhecimento, estava bem ali. Só que eu estava numa zona de conforto. E ali na minha vivência como profissional, né, sendo líder de equipe, assistindo os pacientes, na época enfermeira desse centro, eu comecei a me sentir na zona de conforto, sabe? Eu comecei a me sentir assim, falei, meu Deus, eu tô estagnada, eu tô parada, eu tô assim, nossa, eu tô tão bem. E às vezes a gente acha assim, que por a gente estar bem, a gente às vezes não pode ficar bem. Não é isso. As pessoas que são inquietas de espírito, né, que tem a personalidade inquieta, elas naturalmente vão querer mudar, elas não vão querer ficar na mesmice, isso é automático. Então, se você não tem essa personalidade, isso não vai te afetar, você vai ficar 45 anos no local trabalhando e vai estar feliz, você vai aposentar lá e vai estar tudo ok. Mas uma pessoa que tem um espírito mais inquieto e que é uma pessoa de personalidade inquieta, né, que é assim, não dá conta da mesmice, teoricamente essa pessoa ela vai buscar algo, e isso aconteceu comigo, né? Eu sonhei com a estabilidade, eu queria viver uma vida de servidora pública, eu queria ter estabilidade, e aí o que eu fiz, né? Eu também estava querendo ter minha segunda filha, né? Eu já tinha minha filha mais velha, que é 7 anos de diferença da mais nova, e eu queria engravidar de novo. E aí eu falei, poxa vida, eu quero ter a minha segunda filha e quero quietar. Só que Cristiane não quieta, né? Como muitas de vocês que podem estar me vendo e me ouvindo agora, seja aqui ao vivo, seja gravado, a gente atrai semelhantes, né? Semelhantes atraem semelhantes. E se você for parecida comigo, você não quieta nunca. Você fala que vai quietar, mas não quieta. Porque a mente é inquieta, né? A mente não para. E aí eu achava que eu ia me programar então, né? Para os meus 40 anos, já que eu estava com 35 anos, e eu ia me programar para eu poder viver uma vida mais tranquila. E o que eu fui pensar? Que eu ia fazer um concurso, para eu ficar mais quieta. E engravidar da minha segunda filha e ficar de boa. Só que aí nisso, né, então eu fui atrás, né, gente, fui recorrer a tudo aquilo que eu precisava fazer. O que eu tinha que fazer? Eu tenho que fazer um cursinho? Vambora. Eu engravidei e no mesmo ano eu fiquei grávida, né, de um cursinho, né, de um concurso, e fiquei grávida da minha filha. Então foi tudo no mesmo ano. Esse ano foi 2011. Minha filha nasceu em agosto, eu fiz o concurso em julho, eu fui fazer prova lá em Brasília com uma barriga gigante, já de 8 meses, né? E eu tava gestando ali o meu serviço público ali, e minha filha ao mesmo tempo, né? E o que aconteceu? Passei, né? Fui aprovada, passei no concurso, no número de vagas. E um ano depois eu fui chamada, super feliz da vida, assumi o cargo, tomei posse. E enfim, concursada, super feliz, né? Eu realizei um sonho, era isso que eu queria naquela época. Eu queria estabilidade, queria ficar tranquila, trabalhar pouco, né? Eu queria ganhar mais, essa era a minha meta, né? Eu já tinha dado muito para enfermagem, né? Para minha profissão até aquele momento, então eu pensava que 40 era assim uma idade simbólica, né? Então que dali para frente eu ia começar a compartilhar, né? Ao invés de só fazer, eu ia começar a ser mais essa pessoa de compartilhar, né? Eu já tinha vivido muita coisa, mas eu não tinha vivido quase nada ainda, né? Achava que eu já tinha vivido muito. E aí, gente, o que aconteceu? Eu entrei ali numa fase, né, de fundo de poço mesmo, né? O serviço público não é fácil naturalmente, em nenhum lugar, né? Mas eu fui pro entorno de Brasília, e aquele entorno ali, ele é um entorno terrível, né? Muito difícil. Ali é um entorno que é muito violento e é muito precária a situação de saúde ali, né? E aí eu fui enviada lá para Planaltina, do DF. Então a gente atendia toda aquela redondeza ali, Formosa, Planaltina de Goiás, até Posse, né? E era realmente muito pesado. Então, tá, ok. Praticamente eu pagava para trabalhar, porque assim, o salário não compensava. E eu ficava ali uma média de 2 dias e meio, né? E daí depois eu voltava. Isso começou a pesar muito, por quê? Porque eu estava literalmente pagando para trabalhar, né? Mesmo sendo concursada. E isso começou a me afetar grandemente, né?
Eu tinha pensado já depois, passaram-se os anos, eu pensei 2 vezes em sair, né, porque não estava compensando, até que eu recebi uma proposta muito boa de uma ex-colega minha de outro trabalho, e ela me chamou para coordenar, né, um setor daquele hospital de base lá de Brasília, que é um dos maiores, né, daqui do Brasil, referência, e eu fui, né, topei, eu vi como uma solução, como uma resposta de Deus para mim naquela época. Mas na verdade ali foi apenas, né, eram apenas os marcos, né, da mudança que estava por vir, porque muita coisa ia mudar dali pra frente. Enfim, para contar o final dessa história aí, né, desse processo, eu cheguei num ponto mesmo de adoecimento mental, né, por conta dessa sobrecarga. Eu fazia 42 horas seguidas de trabalho, eu ficava na estrada, né, eu de cidade, eu não morava em Brasília, eu morava em Goiânia, então eu ia para Brasília e voltava toda semana, ficava 4, 5 dias lá, 2 e 3 dias aqui, minhas filhas pequenas, né, então foi assim, uma fase muito difícil, que eu não conseguiria manter aquilo por muitos anos, como vários colegas mantêm, não sei em quais condições, né, mas eu não consegui manter aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, isso aqui não é o que eu quero pra minha vida. Então, por que eu tô te contando, né, isso? Você que tá vendo agora e que vai ver depois. Agradeço todo mundo que pôde estar aqui, mas eu sei que muita gente vai ver gravado. Tem coisas planos que a gente faz e a gente acredita que aquilo dali vai dar certo daquela maneira. E você sonhou com aquilo, você investiu, você gastou tempo, você gastou dinheiro, você investiu recursos. Mas a gente não está preparado para que aquele sonho se desfaça, né, lá na frente. A gente quer que ele continue sendo, que a gente viva ele eternamente. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão daquele sonho que você teve por vários motivos, né? Esse motivo meu, para mim, era plausível. Eu não queria viver daquele jeito. Eu não queria me entregar ao trabalho, ganhar super bem como eu ganhava. Ter estabilidade, sim, eu tinha, eu ganhava bem, sim, eu tinha reconhecimento, tinha status, tinha, mas eu não tinha vida, eu não tinha saúde, eu não tinha vida, eu não tinha vida aqui quando eu estava aqui, né, nós não vivíamos uma vida de família, e esses valores eu não abro mão, né, então você vai falar assim, Cris, mas como é que você deixou? Deixei, né, pra mim a solução foi realmente, eu exonerei. Não foi de forma assim inconsequente, mas foi uma sequência de eventos que foram acontecendo. E ali eu cheguei ao nível da exoneração mesmo do cargo público, né? Tanto do cargo de confiança quanto do cargo público, porque aquilo não era para mim mais. Tinha dado já o tempo, né? Eu fiquei ali quase 4 anos e deu o tempo, deu o ciclo. Para mim deu o ciclo. Então muitas vezes, olha, você tem que pensar assim, ó. Às vezes você pode se identificar com isso, né? Com quem é que já não passou por isso, né? De você planejar uma coisa, você sonhar com algo e aí você falar assim, nossa, era isso que eu queria, eu vou viver para sempre. E aí você vê que não é assim, né? Que aquilo chegou no fim, mas você não quer aceitar, né? Quem de nós já não fez isso? Não, mas isso aqui eu batalhei. Não, mas isso aqui eu sonhei muito. Não, mas isso aqui eu lutei, não é? Eu tinha passado por isso, gente. Só Deus sabia e eu, né? E claro, quem convive comigo que viu a luta que foi para eu passar nesse concurso e para eu ir para lá. Era muito custoso, era um sacrifício muito grande. Eu desmamei minha filha na estrada, né? Eu dava mamar para ela 3 horas da manhã e ia para Brasília de madrugada para assumir o plantão 7 horas da manhã. Então, era muito puxado, mas eu tive que ver que aquele tipo de vida não era a vida que eu tinha pensado e que, infelizmente, isso não combinava com o sonho que eu queria, que era o do concurso, né? Então, que o que eu sonhei com o que eu estava vivendo não estava combinando. Então, eu tinha que decidir, eu ia querer continuar ou eu ia mudar isso, né? Eu ia querer continuar nessa vibe ou então eu ia mudar, né? Aquele trajeto, aquela rota. Isso deve acontecer com você também, né? Isso acontece com todas nós, principalmente nós mulheres, que temos a nossa vida muito na dependência, né, dos nossos filhos, às vezes do nosso parceiro, da nossa família, né, dependendo daquilo que você acredita. E ali eu fui realmente para aquele momento, eu vivi um fundo de poço porque eu exonerei. E eu estava doente mentalmente, eu tive que me tratar, né? Eu fui procurar fazer um auto-coaching, né? Eu achei que eu tinha que sair da minha profissão, eu achei que eu ia procurar outra profissão e eu fui atrás mesmo disso. Mas nesse caminho eu encontrei uma terapeuta e aí eu fui fazer terapia. E depois que eu fiz terapia e fiz auto-coaching, eu cheguei à conclusão que eu tinha que resgatar o que eu queria fazer, que eu ainda não tinha feito na vida.
né? Então eu já tinha cuidado de milhares de pessoas até ali, mas eu queria agora também fazer algo que eu gostava de fato de fazer, né? E que eu queria fazer que eu não fazia há muito tempo, né? Por exemplo, era dar aula, que é uma coisa que eu amava fazer. E aí eu fui resgatar essa docência, né? Essa questão de dar aula. E eu fui atrás de saber como que precisava para dar aula na faculdade. E aí, resumindo a obra, gente, eu comecei a dar aula, né? 2016 eu fui para a faculdade para eu poder fazer mestrado, me preparar para o mestrado. E em 2019 eu concluí o mestrado e eu já entrei na docência. Eu saí do hospital e fui para a sala de aula. E ir para a sala de aula me trouxe para o empreendedorismo. Então, assim, aí tem um lapso aí de 10 anos a 12 anos que eu não vou poder contar agora, mas eu queria contar para vocês esse pedaço, né, que eu contei aqui, que é o quê? Que é o momento em que você almeja algo, você sonha com algo, mas que muitas vezes você vai ter que mudar a rota. Às vezes não vai dar para viver aquele sonho, porque não é como você pensou que ele fosse. E tá tudo bem, né? Por quê? Porque se a sua saúde, a sua qualidade de vida estiver em choque, não estiver batendo com aquilo, poxa, você tem que se salvar, não é? Você tem que se salvar, você tem que falar assim, epa, peraí, será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que eu não tenho que fazer um reajuste na minha rota? Será que eu não tenho que mudar de caminho? Porque a gente vai ficar em linha reta? Não vai, a nossa vida não vai ser em linha reta. E aí, em cima de tudo isso, o que eu queria contar pra vocês é justamente essa questão, né? De às vezes você olha pra sua vida hoje e você pensa assim, nossa, mas parece que eu me distanciei tanto do que eu era ou do que eu queria. É por isso, porque você foi indo assim numa linha, ou às vezes até fez curvas, mas você saiu da sua essência, sabe? Você foi para outro caminho e você se perdeu aí no meio. E sim, isso não é só com relação à profissão, né, gente? A carreira, mas isso também tem a ver com a vida que você leva. Muitas vezes você tá vivendo uma vida que você se distanciou daquilo que você queria ter sido. Aí você fala assim, agora também não dá mais tempo, já tô mais velho. Não, dá tempo sim, né? Sempre é tempo, sempre é hora, sempre é o momento, né? Eu tinha sonhado com a estabilidade aos 40. E o que aconteceu com meus 40 anos? Foi quando eu vivi a instabilidade, porque eu não tinha estabilidade nenhuma, eu tinha acabado de exonerar, né? Mas isso foi a ponte para eu me reencontrar novamente e poder chegar num caminho, né, que hoje eu falo que eu faço tudo que eu gosto, né, numa coisa só. Hoje o que eu faço, eu reúno tudo que eu gosto. E por que eu te contei essa história toda? Para você poder entender que, às vezes, se você não estiver num momento bom da sua vida, ou da sua profissão, da sua carreira, descontente, insatisfeita, estagnada, na zona de conforto, no comodismo, ou às vezes querendo viver algo mais, né, porque você sabe que você tem potencial, isso é normal você querer mudar. É psicologicamente explicável isso, não sou eu quem falo, né? A própria psicologia explica isso. Então, tem como você, sim, dar passos em direção ao ajuste dessa rota e se reencontrar novamente naquilo que você tinha sonhado, naquilo que você tinha procurado. E aí, deixa eu compartilhar então aqui a tela com vocês, porque eu vou mostrar aqui alguns slides também, que a gente já tá no meio, né? E eu devo já passar pra gente poder conversar um pouco da teoria que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, assim, todo mundo tem um conceito de qualidade de vida, né? Todo mundo acha que é uma coisa, né? Não tem ninguém que você pergunte e fala assim, o que você acha que é qualidade de vida? Ele fala, não sei. Não, todos nós adultos temos um conceito. Então, pensa aí, né, com você, o que você acha que é qualidade de vida, né? Pensa aí com você. Guarda isso pra você, porque eu vou te mostrar hoje que é uma coisa totalmente diferente daquela que você acha que é, tá? Olha só, a Organização Mundial da Saúde, né, é a instituição que ela definiu o que é qualidade de vida, tá? Então, aqui ficou, o slide ficou um pouco maior do que a tela, né, mas eu vou falar pra vocês. Qualidade de vida é a percepção que você tem. Então, é a maneira como você percebe, né, como é que a sua vida está inserida nos contextos, entende? Tanto no contexto da cultura, quanto no sistema de valores nas quais você vive, né? Em relação aos seus objetivos, em relação aos seus padrões, em relação às suas expectativas, às suas preocupações. Então, como é que você se percebe
Tá? Então vamos pensar assim, ó. Vou dar um exemplo, não, vamos fazer de conta. Eu me preocupo com a guerra no mundo, certo? Eu me preocupo com a guerra que a gente está vivendo hoje no mundo. Isso é uma preocupação que eu tenho, que é o que está escrito lá embaixo. Então, a maneira como eu percebo, que eu me percebo na vida em relação a essa preocupação, né, com a guerra, isso afeta a minha qualidade de vida, para mais ou para menos, né? Para ruim ou para o lado ruim ou para o lado bom, percebe? Percebe como é que isso acontece? Então, a maneira como eu me coloco no mundo, a maneira como eu estou inserida nessa vida e a maneira como eu percebo as coisas, tanto as preocupações, os objetivos, as expectativas e os padrões relacionados, né, a mim mesmo, essa percepção é que é considerada a maneira como eu percebo, né, a minha qualidade de vida. Isso vai afetar. Geralmente afeta para baixo, afeta para menos. Então os nossos, como a gente faz a medida, né, a gente mede os scores, que é a maneira como eu faço a análise. Como a gente faz medida, a gente tem como medir isso hoje em números, né, porque antigamente não tinha como. De 1998 para trás, isso não era medido, mas a OMS em 1998 ela já começou, né, a trazer, né, esse construto, a estudar isso e a trazer esses conceitos e a maneira de medir isso, porque ela é subjetiva, né? Percepção é uma coisa subjetiva, ela não é uma coisa que você pega nela, né? A qualidade de vida, a percepção, ela é bem subjetiva, ela não é concreta, ela não é palpável. Então, para ficar palpável, tem que medir em números e aí a gente consegue estabelecer então ações, que são as que eu vou passar para vocês, para que a gente possa conseguir melhorar na prática, porque senão vai ser apenas, né, uma conversa, né? E qual que é o primeiro passo, né? Eu trouxe até essa foto minha aqui de bike, né? Porque vocês pensam uma pessoa feliz, alegre, né, radiante, andando de bike com a esposa a primeira vez, né? Eu tava assim, radiante, a primeira não, essa foi a segunda vez. Coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo. Um hábito que eu quero voltar a cultivar, porque eu fui suspensa, né, pelo meu cardiologista por um tempo, mas logo eu devo estar voltando, porque os hábitos, eles fazem justamente isso, né? Deixa eu tirar meu rosto daqui para não me atrapalhar a enxergar, né? Quando você adota hábitos saudáveis, você consegue também aumentar essa percepção. Então esse é o primeiro passo. Gente, tudo que é hábito saudável, que você pensar e olha para sua vida e pensa, o que seria um hábito saudável para mim hoje? É isso que pode melhorar a sua qualidade de vida e saúde. Aqui a OMS traz alguns exemplos. Alimentar de maneira saudável, né? Evitar os vícios, né, de qualquer coisa, né, de jogo, de estimulantes, né, de álcool, enfim, né, de fumo, enfim, tudo que foi em excesso, né? Não beber e dirigir, né? Procurar dormir em horários regulares. Geralmente o que é bom para você, né? Não quer dizer que 8 horas seja bom para todo mundo. Para alguns pode ser 6 horas, para alguns pode ser menos ou pode ser um pouco mais. Mas enfim, cada um vai ter o seu padrão, né? Fazer atividades esportivas, né? E de lazer também de forma regular. Resolver problemas de forma racional, ao invés de forma só emotiva, né? Que muitas vezes a gente vai no ímpeto e acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo as coisas assim no susto mesmo, né? Às vezes a gente não pensa, né, racionalmente como é que a gente quer fazer aquela coisa e acaba resolvendo problemas de forma equivocada. Administrar seu tempo realizando atividades por vez, né? Isso tem muito a ver com produtividade, cultivar o bom humor. Então, ele dá algumas dicas que se fala assim, Cris, mas isso é uma coisa tão comum. Sim, é esse comum, é esse óbvio que a gente passa por cima, tá? É esse óbvio que a gente ignora e que muitas vezes nos afeta, né? Então, vamos supor, você muitas vezes tem pessoas que elas parece que tiraram o dia para te aperrinhar, né? Tiraram o dia para te azucrinar. E você deixar isso, se você permitir que isso te afete, então você não cultivou o bom humor. E isso no final do dia você vai ter uma pilha, porque o seu dia foi horrível, porque você deixou pessoas tóxicas te prejudicarem. Então, eleja um desses aqui só e faça. Faça um para você ver o resultado que vai ter no final do seu dia. Você vai falar, não, eu não vou deixar isso me afetar. Eu não vou deixar isso tirar minha paz. E aí você vai seguir o dia com certeza melhor do que qualquer em outra situação que você pudesse estar, né? Que você falasse, nossa, será que eu conseguiria? Consegue. Uma outra coisa também que é o segundo passo, né? Que eu já vou trazer,
É tirar férias, gente, coisa também básica que nós que muitas vezes trabalhamos para nós mesmos, né, que empreendemos, como é meu caso, a gente tem que ter uma disciplina muito grande. Por quê? Porque senão a gente só trabalha, né? E você fala assim, Cris, no meu trabalho tem 2 anos que eu não tiro férias, né? Tem 1 ano e meio, tem 3 anos, sei lá. Hoje em dia não fica assim mais. Mas quando você empreende, por exemplo, tem seu próprio negócio, é bem mais difícil você tirar. Porque o seu negócio ele depende diretamente de você. Então, para todos os casos, a gente precisa ter essa programação, né? E honrar isso. A gente não é uma máquina que a gente vai emendando, né, as coisas. Você pode observar, quando você fica emendando atividades por muito tempo, logo a sua cabeça já... Por mais que você seja jovem e estiver tudo ok, né? Nós não somos uma máquina, né? Então... esse segundo passo deles aqui, eles falam para ter cuidado com o trabalho, com o excesso, né? Hoje em dia, gente, é óbvio, a gente está na era em que a tecnologia avançou muito, né? A internet está muito avançada e a gente realmente não tem mais limite. Todos nós sabemos que não há limite mais entre o trabalho e o que não é trabalho, né? O que é lazer, o que é descanso, a gente não tem. Mas a gente tem como fazer isso sim, porque nós é que temos que estabelecer. Então, né, quando ele fala que não leva serviço para casa, praticamente impossível, né? Trabalhando no celular, então, meu Deus, não é? A gente atende cliente, a gente faz conteúdo, né? Faz marketing de conteúdo, então a gente hoje está tudo misturado mesmo. Mas mesmo assim a gente deve ter muito cuidado para não misturar as coisas e nós não ultrapassarmos os limites, né? Se antes eles existiam, porque eles são importantes, né? Eles existiam porque eles eram de fato importantes. Então a gente precisa levar isso em consideração para nossa própria sanidade mental, para o nosso próprio bem-estar, né? Então não levar serviço para casa, manter um ambiente de trabalho limpo, iluminado, ventilado, sem poluição, sem barulho excessivo, né? Em momentos de tensão, fazer uma respiração de relaxamento, né? Sabe aquele momento que você faz assim, você fala... Meu Deus, né? Deixa eu respirar aqui, porque senão eu não vou conseguir. É isso, né? É você realmente fazer esse tipo de exercício e esse compromisso com você mesma para você poder conseguir que aquele seu dia seja o menos tóxico, o menos prejudicial possível. Sim, é possível a gente fazer quando a gente olha na simplicidade, né? Do nosso dia a dia e que às vezes você fala assim, são medidas tão assim, eu tenho que gastar tanto dinheiro, eu tenho que ter que tomar medidas tão drásticas. Nem sempre. Muitas vezes são medidas muito simples, são medidas muito tranquilas, muito calmas que a gente pode fazer, simples, sem gasto nenhum, sem nenhum custo, que elas vão já te ajudar a ter um sucesso, né, e uma resolução naquilo. Outro ponto também, né, a atividade física regular. Cris, o céu, não tem tempo para ir pra academia, que hora que eu vou? Eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para ir. Eu também não tenho tempo para ir. Também não tem, você também não tem, né? Muitos de nós não temos. Mas, gente, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza? Que pelo menos a gente faça 30 minutos de atividade física por dia, já é alguma coisa, né? Então eu falo assim, eu nem falo 30, eu já falo assim, se a gente conseguir se alongar, né? Se eu conseguir me alongar 15 minutos por dia, por exemplo, que eu faço isso já resolve tanto do meu corpo, né? Eu já fico tão assim, sem dor, né? No corpo, às vezes tem alguma região que tá mais tensa, se você alonga, você melhora. Às vezes 15 minutos de alongamento já são alguma coisa em relação a nada, né? E quem me acompanha sabe que eu falo isso. Alguma coisa é melhor do que nada. Por quê? Porque é melhor do que você estar sedentário e estar correndo mais risco ainda, né? Então, fazer 30 minutos já é alguma coisa, né? Dá uma caminhada, vai ao redor da quadra aí onde você mora, faz em casa mesmo, anda no local, anda parado, corre parado. Gente, não tem desculpa, né? Com a pandemia e com esse avanço da tecnologia, hoje a gente sabe que não tem mais barreiras para isso, né? A gente tem aí na internet, tá cheio de professores, cheio de gente dando aula, né, no YouTube, enfim, aqui no Instagram. Eu estou aqui dando aula para você, né? Então, assim, hoje a gente não tem mais desculpa. Então, qualquer motivo que a gente puder para fazer uma caminhada, para subir uma escada, para dançar, para ir ao ar livre, né, para sair com a família, correr no parque, correr com o cachorro, correr com o filho, já é alguma coisa. Isso já pelo menos é um movimento do que a gente ficar sentado ou ficar em pé no mesmo lugar o dia inteiro, ou, né, ali trabalhando direto, 12 horas, sei lá, 8 horas, e a gente não poder investir nisso. Indo pro quarto passo, gente, que também é um quase que óbvio, né? Mas eu gosto muito de trazer aqui, que é a questão da alimentação, né?
todo mundo hoje, a maioria das pessoas hoje tem uma restrição, né, alimentar. Então, entenda agora, né, quando eu for falar aqui desse quarto passo, que isso daqui vai se adaptar à sua vida, né? Não é aquela regra para todo mundo, né? Então, assim, o que você pode hoje fazer que já te ajuda, né, na sua qualidade de vida aí? Por exemplo, opa, gente, peraí, eu acho que ele passou aqui, deixa eu só voltar aqui. Alimentação, né? Eu pulei. Não, peraí, deixa eu colocar o certo aqui pra vocês. Aqui, ó. Alimentação que eu tô falando agora pra vocês. Então, assim, dentro das suas restrições, dentro daquilo que você pode, daquilo que você não pode, né? Fazer aquilo que realmente você consiga, porque a gente sabe que interfere grandemente no nosso humor, né? Então, se eu tô ansiosa, eu como mais. Se eu tô ansiosa, eu não como. Se eu tô nervosa, eu como mais. Se eu não tô, eu como. Vocês percebem como que elas estão ligadas, né? Então, se você não come carne, se você é totalmente vegano, se você é vegetariano, se você tem restrição de glúten, de lactose, de tanta coisa, não importa, né? Se você puder, então, focar nisso, porque assim você vai ter uma qualidade de vida melhor, porque assim você vai ficar mais saudável, você vai estar menos doente, isso vai te ajudar no seu rendimento, na sua produtividade, na sua performance. Faça isso, porque isso vai te ajudar, né? Eu acredito que eu pulei, né, gente? O quarto passo, né? Eu tô aqui, ó, eu acho que eu pulei. O quarto passo, olha aqui que linda essa borboleta monarca. Eu trabalho a metamorfose da monarca na minha mentoria, né? Quem já fez comigo sabe e quem me acompanha aqui sabe. Então eu amo as monarcas, né? Mas o que eu vou falar não é dela, eu vou falar do sol que tá batendo nela, né? Olha que sol lindo. E o quarto passo que eu pulei, né? Eu fiz o favor de pular, mas é bom que atiça aí o cérebro de vocês, é a questão do sol, né? O sol, a gente precisa dele para tudo, né? Para aumentar a nossa vitamina D, para a gente ter uma boa cicatrização, para nossa imunidade e para tantas outras coisas, né? Tantos outros benefícios. Então a gente tem que se proteger dele, né? Por conta dos fatores aí cancerígenos, mas a gente também precisa dele. E hoje em dia, quem de nós que não repõe vitamina D, né? Mas a gente tem no sol e tem também nos alimentos, por exemplo, os verdes escuros, né? Então eu trouxe aqui só para poder lembrar, né, da gente se cuidar também e sair mais dos lugares fechados, né? Às vezes a gente sai do trabalho, vai para casa e fica nessa dualidade aí e a gente esquece que existe natureza, que existe ar livre, que existe ambiente, né, que existe um mundo, né, aí fora pra gente poder usufruir. Então deixa eu recapitular aqui pra vocês, que eu acho que eu acabei fazendo uma confusãozinha, né, na cabecinha de vocês aí, mas eu vou recapitular pra gente já ir caminhando para o final. Então, deixa eu só descompartilhar aqui pra eu ver o rostinho de vocês aí, pra gente poder fazer então essa conversa. Então, olha, o primeiro passo, né, eu falei lá sobre ter hábitos saudáveis, né, não é isso? Hábitos saudáveis para você ter qualidade de vida, né, reafirmar seus hábitos, né. O segundo passo foi com relação aos alimentos, né, então você, aliás, com relação à atividade física, então você deve fazer aqui pelo menos o mínimo possível, né, para que você possa gozar aí de atividade física de um corpo mais saudável, né. O outro passo que eu falei, que foi o terceiro passo, foi com relação a cuidados com o trabalho, né, tirar férias, viajar, ter as pausas, saber separar, né, colocar limites, né, entre esses ambientes de trabalho e de lazer, de descanso. As pausas são muito necessárias, tanto as pausas diárias quanto as pausas no ano, né, que são as férias, quanto as pausas semanais, que são os finais de semana, ou as folgas, né. Então é muito importante. Então, olha, o passo 1 são os hábitos saudáveis, passo 2, os cuidados com o trabalho, o passo 3 é esporte, né, exercício físico, o passo 4, a alimentação, e o passo 5 que são aí então, né, essas questões todas que eu falei aqui, por exemplo, sol, né, vitamina D, você estar ao ar livre, e enfim. Tem mais coisa? Tem um monte de coisa, né, mais outras milhares de coisas. Mas essas são as 5 principais, né, que eu trouxe aqui pra vocês, e que eu queria que vocês, assim, gravassem. Quem quiser, eu tenho separado aqui o PDF, eu posso até mandar essa aula, tá, pra quem quiser. É só me pedir, quando eu postar essa live, e você vai e me pede que eu vou te mandar, tá? Mas tem muitas outras coisas, né? A Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu 4 domínios da qualidade de vida. E esses domínios são os que eu trabalho com eles, né? Em tudo aquilo que eu faço hoje nos meus serviços aqui.
E aí eu aprofundo, eu faço a análise, né? Eu vou lá e faço o programa, né, para a pessoa implementar. Então eles são bem mais profundos. Aqui eu trouxe alguns assim bem básicos, porque às vezes a gente acha que o básico não, eu tenho que fazer o mais difícil. Não, você tem que fazer o básico primeiro. Garanta o básico, porque aí você consegue avançar, né, nos próximos, né? Você vai avançando e vai aprofundando. Então se os básicos estão ok, maravilha, você tá de parabéns, tá? Então, eu queria que vocês, quem tá aqui comigo até agora e quem tá assistindo comigo gravado, né, depois, compartilha essa live, manda para outras mulheres, né, para outros profissionais que às vezes estão enterradas no trabalho, né, estão lá estressadas, trabalhando demais e não estão vendo mais nenhum palmo na frente do nariz delas, né, porque estão atoladas ali, né, final de ano chegando, né, e essa coisa toda de pós-pandemia que a gente viveu, né, uma fase difícil que agora que a gente está conseguindo recuperar. Então, manda para ela, né, compartilha, comenta se fez sentido para você e quem quiser o PDF eu vou mandar. Então, se o seu básico tá ok, esteja pronta para passar para o próximo nível, esteja pronta para fluir, né? E eu queria te fazer uma pergunta, né, hoje. Eu queria te perguntar se no final de tudo isso, né, eu falei aqui um pouquinho da minha história, né, para quem tá vendo depois. Eu falei um pouco da minha história, né, que foi o momento em que eu mais precisei fazer uma mudança na minha rota de vida por conta da minha saúde mental, da minha saúde física, da minha qualidade de vida. Eu tive que fazer uma mudança total de vida e isso culminou na mudança da minha carreira, porque eu precisava me salvar. Então eu contei um pedacinho dessa história, né? É por isso que eu trouxe essa live com esse assunto, porque esse foi o maior fundo de poço que eu acho que eu vivi, né? Profissionalmente falando e pessoalmente falando. Então eu vim aqui abrir meu coração e contar. Eu falei sobre isso e falei sobre os 5 passos. E aí eu te pergunto hoje, né? Assim, o que mais te incomoda hoje, né? O que mais dói em você? Né? O que mais te incomoda? É você ver a vida que você está levando, né? O jeito que você está levando a sua vida hoje. Você está acima do peso, você está com síndrome metabólica, está com problema na tireoide, sei lá, tá com um monte de coisa, né? Assim, toda inflamada, né? Nós mulheres temos muito essa tendência por causa dos hormônios, né? E a gente também tem a tendência a sobrecarregar demais. Então, muitas vezes a gente tá tendo uma vida física que tá péssima e isso reflete no psicológico nosso. E o psicológico também que não tá bom, que reflete no corpo, né? Então, hoje tem alguma coisa que não te ajuda. Hoje ou você tem vontade de viver de uma forma que você não vive, ou você tem uma dor, algo que te incomoda muito, e você não sabe como resolver, não tem ajuda porque você está sozinha, não tem tempo para fazer, né? Não consegue achar uma saída, né, nessa vida que você está levando aí, do jeito que você está levando sua vida hoje. Então, o que eu fiz, né? Além de eu ter estudado e de ter vivido isso, hoje eu tenho, né, ferramentas que eu me ajudo para que eu tenha uma qualidade de vida melhor e aumente essa percepção. Eu tenho ferramentas que eu ajudo também, né, as pessoas. Então hoje, pelo que eu faço aqui, ajudando as meninas, né, as alunas, as meninas que fazem consultoria comigo, que fazem mentoria, ou que vêm até mim, ou até que nem são minhas alunas nem clientes, mas que estão aqui, né, como vocês no Instagram, que consomem meu conteúdo gratuito, o que eu sempre trago? Que eu tenho essa proposta, né, de ajudar. Né? Então hoje eu dou aqui as orientações aqui no Insta e para quem me procura no particular, eu ajudo, né, com um programa, né, implementando esse programa de qualidade de vida e saúde para que elas possam melhorar suas vidas, né? Assim como eu tenho melhorado a cada dia e quando eu começo a sair do eixo eu falo, epa, não, né, volta. Porque eu sei a referência. Porque se você não tem a referência do que seria bom para você, de que a sua qualidade de vida poderia melhorar e que a sua saúde poderia estar melhor, se você não tem essa referência, dificilmente você vai voltar pro eixo. A tendência é que você fique fora, né? Então eu tenho, né, uma forma de te ajudar. E uma forma recente que eu acabei de inaugurar, né, é o meu grupo, né, de qualidade de vida e saúde, onde eu estarei fazendo aulas um pouco mais profundas do que essa, né? Claro, eu vou fazer no Zoom, né? Vou fazer lá em sala fechada, vou ter apresentação de slides, nós vamos ter tarefas, atividades e eu vou fazer análises também gratuitas de qualidade de vida, né? Que isso eu não consigo fazer aqui, né? Mas na sala de aula, sim, na sala de aula online eu consigo. Então isso é uma coisa super recente que eu fiz, né? Eu não sei se tem já 3 semanas ou 2 que eu abri esse grupo. Eu já tenho lá umas 22 mulheres que estão ali comigo, né? Que estão esperando a primeira aula, que vai ser dia 29 agora. Então eu convido você, né, para estar conosco, né, para estar no nosso grupo. Cris, para quem que é esse grupo?
para qualquer mulher, né, que queira investir na sua qualidade de vida e saúde, tá? Cris, eu não tô trabalhando. Não tem problema, é para você, porque você é uma pessoa que precisa, né? Então, independente se você está trabalhando ou não, se você está empregado ou não, está no mercado ou não, você é uma mulher adulta, você pode vir, né, para o meu grupo. O link, inclusive, tá na minha bio, tá? Lá na minha bio, né, na minha página inicial, tem lá aquele texto e ali tem um link azul. Tem um link azul. Lá tem dois, quando você clicar vai aparecer dois links. Um é o meu site e o do grupo é o primeiro. Então, assim, eu até recomendo que você entre e convide outra mulher para entrar também, porque eu tô com uma proposta muito boa de aulas, né, fechadas nesse grupo VIP, e também de desafios, pra gente fazer desafios juntas, né, de 21 dias, né. Fim do ano tá chegando aí, a gente tem uma meta, às vezes a gente queria estar melhor fisicamente, né, quer chegar ao fim do ano bem, quer chegar, né, abaixo não tá acima do peso, quer organizar o peso, ou quer ter hábitos mais saudáveis, né, ou quer estar com a cabeça melhor, né. Então, tem como você fazer isso, gente, com essas medidas simples, mas só que você tem que dar o primeiro passo e falar, não, eu vou romper com isso que eu tô hoje, eu vou romper com essa situação hoje eu não tô bem, mas eu não tô com de fazer isso sozinha, então vem pro grupo, porque no grupo a gente se ajuda, eu ajudo vocês e cada uma ajuda a outra, porque a gente vai estar compartilhando ali, né, situações semelhantes. Então, assim, você não precisa ter requisito nenhum. O único requisito que eu peço para entrar no grupo é que seja mulher, né, porque é um grupo para mulheres, que a gente comunga das mesmas coisas, né, mulher vive as mesmas coisas geralmente, e que você tenha vontade realmente de investir em você. Porque, assim, uma vez que você tá ali, eu tenho certeza que você não vai querer sair, né? E eu tô aguardando vocês para nossa primeira aula, dia 29 agora, terça-feira, nesse mesmo horário, 6 horas da tarde, só que lá no Zoom, né? Numa sala fechada online, onde a gente vai aprender tanto na teoria quanto na prática, porque eu vou passar atividades práticas para vocês fazerem, para você fazer e falar assim, Cris, eu consegui. Então, uma coisa dessas que eu falei aqui hoje, se você pegar só uma, nem precisa ser um passo, uma só, uma linha daquelas que eu apresentei aqui no slide, se você fizer uma, você já vai ver a sensação maravilhosa que você vai ter de sensação cumprida, de ter feito. Fala, nossa, eu consegui. Eu tô o ano inteiro tentando fazer isso, não consegui. E comemore cada conquista, tá? Não fica pensando que você tem que ter 3 meses de academia para você comemorar, não. Você fez hoje, você foi hoje, parabéns, é isso. Amanhã a gente vai ver o que a gente vai fazer e a gente quer fazer, mas amanhã é amanhã, hoje é hoje, né? Porque aí você já corta a ansiedade pela raiz também, não deixa a ansiedade vir, né? Então, esse trabalho de formiguinha que a gente faz cada dia e que a gente faz junto, se a gente fizer isso junto, com certeza a gente vai ficar mais forte e com certeza vai ser melhor, tá? Então eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor, que você vai se sentir mais feliz, mais alegre. Não é à toa que eu vim de verde, né? De verde e de laranja, né? Porque são cores de crescimento, cores de saúde, de crescimento, de vontade de fazer, né? De esperança, de que ainda dá tempo, né? Então eu tô aqui com esse propósito, né? De incentivar vocês, para que vocês queiram mesmo investir na sua qualidade de vida e saúde, porque assim você vai poder fazer melhores escolhas. Uma pessoa que está adoecida fisicamente ou mentalmente, ela não consegue tomar decisões, né? Eu tava assim, eu não conseguia tomar nenhuma decisão. Tanto que eu fiquei 1 ano fora do mercado, quando eu contei a minha história pra vocês. Eu fiquei 1 ano fora, eu fiquei 1 ano desempregada. Eu não consegui voltar, porque eu não tinha condições. Então, a partir do momento que eu comecei a me tratar, me cuidar da mente, do corpo, aí eu fui fazer o auto-coaching de carreira, aí sim eu consegui voltar pro mercado depois de 1 ano. Mas antes, Deus também não deixou, né? Graças a Deus, porque era perigoso, né? Eu não tava bem, como é que eu ia cuidar dos outros? Então, tudo tem um porquê, tudo tem um tempo e tem um propósito. E por isso que eu vim aqui hoje, então, convidar vocês, né? Você que tá aqui comigo, que tá me assistindo gravado depois, entra no grupo, o link tá na bio, você é minha convidada, tá? Não é de graça mesmo, é gratuito, tá? Eu vou ter aulas lá, vou deixar aulas gravadas lá, eu vou deixar material lá, ferramentas, PDF, e a nossa primeira aula vai ser dia 29 de outubro agora, terça-feira, 6 horas da tarde, tá? Eu espero vocês, agradeço todo mundo que passou aqui, né, que entrou e saiu, que passou, que acenou aqui pra mim, beijo, obrigada pelo apoio, e essa live eu vou ter pelo menos uma vez por mês, eu vou vir aqui fazer uma live com vocês, fora as aulas que eu terei lá no nosso grupo, né, que a gente vai fazer uma média aí de 2 vezes por mês,
Então, mais uma vez por mês eu quero estar aqui fazendo live com vocês e conversando com vocês, a gente aprender um pouco mais juntos, tá? Um abraço, gente, fica com Deus, tudo de bom, beijão no coração de vocês todas e todos.